Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. Bom, em novembro é o mês de mobilização contra o câncer de próstata, mas é um assunto que deve ser discutido ao longo de todo o ano. O mês de novembro é dedicado à prevenção e ao diagnóstico e entidades médicas em todo o mundo participam da campanha chamada Novembro Azul. Intelectual reconhecido, Glaucio Soares atualmente é pesquisador do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, centro de pesquisa ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 1995, ele foi diagnosticado com um câncer de próstata e resolveu criar um blog falando sobre a doença pelo ponto de vista do paciente para outros pacientes. E é com esse professor que a gente conversa agora, então, sobre prevenção e tratamento do câncer de próstata. Professor Glaucio, muito obrigado por ter aberto espaço aí na sua agenda e conversado com a gente aqui no Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Bom, primeiramente a gente sabe, né, que receber a notícia de um diagnóstico positivo para qualquer tipo de tumor é complicado. Para o tumor no câncer de próstata, por exemplo, para os homens muitas vezes é um baque. Eu quero voltar um pouquinho no tempo e saber de você como foi lidar com esse diagnóstico lá atrás, professor. Olha, isso foi em 1995, há 20 anos, portanto. E eu sabia, em função do crescimento do PSA, que o risco era grande. Havia outros indicadores. Então, pelo telefone, eu me informei e tive certeza quando a enfermeira não me deu o resultado, mas disse, vou chamar o doutor. Várias vezes antes, eu houvera obtido o resultado diretamente dela. Eu fiquei muito tranquilo. Os problemas vieram depois, quando eu quis saber e descobri que, efetivamente, eu tinha que começar de zero. Eu não sabia nada, estava cheio de ideias erradas a respeito do câncer da próstata. Bom, e assim como você consegue abrir aí e falar sobre a sua situação, a gente sabe que muitas vezes os homens têm muitos preconceitos em relação a esse tratamento. Você falou que já fazia um acompanhamento, então já fez o PSA, que é um dos exames para o diagnóstico de alterações na próstata. E a partir daí, então, o seu passo a passo, a sua caminhada como paciente foi aberta por um blog também. Como é que foi a ideia de compartilhar um pouco da sua experiência, trazendo informações do ponto de vista do paciente para outros pacientes? Foi simples. Naquele então, eu estava residindo nos Estados Unidos. Mas pensei, meu Deus, como será que essa notícia chega a pacientes brasileiros, particularmente aqueles que são a maioria, não informados. Os pega de surpresa e eles não têm um aparelho, um universo cognitivo no qual encaixar isso. Existe a ideia de que um diagnóstico de câncer é uma pena de morte. Você está fadado a morrer. Não é assim. Eu continuo com o câncer ativo 20 anos depois. Claro, eu me trato e me trato muito bem. Sem dúvida. E com o diagnóstico positivo do câncer vem uma série de outras questões. Vou aproveitar agora e já colocar na tela, então, para quem está em casa, o site, que é esse blog monitorado aqui pelo professor Glaucio. Você pode aqui, a partir desse endereço que é o psacontrol.blogspot.com.br, tem uma série de informações e aí tem não só em relação ao câncer em si, mas como outras questões que acabam aparecendo ao longo do tratamento, né, professor Glaucio? De que forma você escolhe, então, as temáticas para apresentar aqui no blog? Eu subscrevo um número bastante grande de revistas científicas e de divulgação. Dada a minha condição de pesquisador, eu entendo a estatística, vejo os problemas de amostragem, mas de longe de apresentar, diagnosticar, medicar, não. Isso compete exclusivamente a médicos, preferencialmente urólogos e oncólogos. Então, o que eu faço? Eu leio e vejo algo que possa interessar a um setor dos pacientes. Os pacientes não são todos iguais. Dependendo do estágio da doença, umas notícias podem interessar a uns, mas não a outros.
no estágio em que eu estou agora, que é metastático, mas ainda respondendo ao tratamento quimio-hormonal, umas perguntas interessam, que lá atrás, no início, não interessavam, porque esse estágio em que eu estou agora seria vários anos depois. Sem dúvida, né? Cada paciente também é um caso específico, a gente não pode generalizar de forma alguma. É importante você também mencionar a questão, né? Mesmo as informações coletadas pela internet não substituem uma consulta ao médico, isso é importantíssimo a gente frisar aqui. Apenas o médico mesmo com os exames, com o acompanhamento de cada paciente vai conseguir fazer um diagnóstico aí, proporcionar opções de tratamento para cada um dos casos. Agora, ao longo dessas 2 décadas, com certeza você conheceu muitos outros casos, as pessoas que entraram no seu blog, trocaram ideias. Como é essa interação também com essas pessoas que acabam trocando informações com você também através da internet, professor? Essas interações tampouco são iguais entre si. Algumas são simplesmente laudatórias. Muito obrigado, aprendi muito. Mas há muitas que doem, porque são pessoas que sofrem. Algumas sem tanta razão para sofrer. Acham que vão morrer amanhã. Não é assim. Outras com cânceres muito adiantados. A maior dor é quando você descobre que alguém que se correspondia com você morreu. Isso é parte do ofício. Para te dar uma ideia, um pesquisador inglês, que foi quem desenvolveu a abiraterona e o cabazitaxel, esse homem ficou psicologicamente abalado, necessitando de tratamento psiquiátrico, em função do aluvião de cartas, de pedidos, para entrar ainda lá atrás, há uns 10 anos, na fase de testes, dado o desespero que a proximidade da morte causa em tantos de nós. Sem dúvida, né? Essa discussão que muitas vezes acaba ficando velada e com o diagnóstico de uma doença como o câncer, que ainda causa um impacto muito grande. É importantíssimo a gente também aqui lembrar, né, que é delicado para muita gente, nem todo mundo consegue até expor, de certa forma, como o senhor está fazendo a sua própria experiência. É um assunto muito delicado mesmo para quem pode ter muitas fontes de informação. Então, muito louvável também essa experiência. Deixa eu colocar novamente o site na tela para quem ficou mais interessado aqui em buscar essas informações sobre o blog, sobre câncer de próstata, psacontrol.blogspot.com.br, uma série de informações aqui. E a gente deseja aí que você consiga ter sucesso ainda cada vez mais no tratamento e que continue ajudando. A gente sabe que a falta de informação é um problema grave no país e esse blog com certeza tem ajudado muitos brasileiros aí a acompanhar essa questão, tanto do diagnóstico como do tratamento do câncer de próstata. Então, professor Glaucio Soares, muito obrigado por ter conversado conosco aqui no Conexão Futura. Obrigado a vocês pela oportunidade de ajudar a terceiros. Muito bem, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente volta aqui falando sobre games e educação. Como chamar a atenção das crianças e dos adolescentes e tornar os processos de ensino-aprendizagem mais interessantes e divertidos. A gente sabe que os games são uma das principais apostas de educadores, mas juntar educação e games não é das tarefas mais simples. Então, não perca essa discussão, a gente volta daqui a pouquinho e eu espero você. Até já!